Muito obrigada pela presença. Eu sou a presidente da FESEMPRE e vou passar a palavra para Israel. Boa noite. Só um minutinho, dona Áurea. Já está ao vivo, Isa? Isso, a gente já colocou no ao vivo aqui. A gente só precisa aguardar uns segundinhos primeiro, tá? Avise, por favor, na hora que puder começar. Claro, com certeza. Só mais um instante. Só um minutinho, pessoal. Estamos ao vivo apenas na FESEMPRE, tá? Só um instante. Ok, na hora que a gente puder começar a live geral, eu passo a palavra para a dona Áurea, viu, Isa? Combinado, só um minutinho. Esqueci o nome das plano de saúde, como é que é? Dona Áurea, está ligado o microfone da senhora. Bom, acesse, acesse. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Pessoal, parece que a gente está tendo um pequeno problema aí na comunicação. Ô Isa, nós não estamos conseguindo colocar em transmissão para todo mundo, é isso?
Pessoal, já está transmitindo no Sindibel e agora a gente vai começar na FESEMPRE, na Faxace, tá? Eu estou só dando uma olhada para as transmissões forem simultaneamente para todo mundo. Ok, assim, Isa, que tiver a transmissão para todos, você dá o aviso para a gente dar o início, ok? Aviso sim, pessoal, pode deixar. O Bruno, acho que já entrou. Bruno, só um momentinho, a gente está esperando a comunicação, ok? FESEMPRE e Sindibel foram, pessoal. Tá pendente só a Faxace. Ok. Pessoal que está aguardando, a gente espera só mais um minutinho, ainda falta ainda resolver um pequeno problema aqui técnico. O Bruno está aqui no chat. Eu não sei se o link que foi para ele foi o correto, de entrar no estúdio. Tá certinho, pessoal. O Bruno já está conosco também, tá? Pronto, saiu, pessoal. Agora eu tô aqui também com todo mundo. E, Bruno, só um minutinho, a gente vai começar daqui a pouco. Boa noite. Boa noite, Leandro. A gente está esperando a comunicação, Não. a transmissão para a Faxace, que ela ainda não conseguiu. Assim que ela conseguir, a gente vai fazer o início da transmissão, ok? Não, ok, porque eu achei que não estava me ouvindo. Beleza. Está todo mundo em silêncio fazendo reflexão. Tá ótimo. Tá ótimo. Só mais alguns instantes, pessoal. Eu não sei não, mas a Isa está igual mineiro, né? Mais alguns instantes, mais alguns minutos, mais alguns quilômetros. Tá enrolando a gente, Israel. Então, não, gente, já deu certo em 2, vai dar nesse também, tá? Se Deus Então, nós quiser. vamos nos aquecimentos aqui, gente. A gente sabe que a luta é assim, né? A gente vai devagarzinho e a gente chega lá. Às vezes demora um bocadinho, mas daqui
Daqui a pouco o pavio Daqui a acende. pouco dá certo. Gente, vocês estão me ouvindo, me vendo agora? Estamos te ouvindo. Ah, tá, porque eu tive problemas. Ou melhor, problemas. Detalhe, o povo já está aqui reclamando que não está conseguindo entrar. Não consegue colocar o povo para participar através da FESEMPRE ou do CIDBEL, não? Pessoal, para eles entrarem, basta acessar o Instagram das 3 entidades. Israel, mas aí depende. Ok. Se a pessoa segue todos ou não. Ô, Isa, já está ok em todas as entidades? Podemos começar? Pode começar, pessoal. Dona Áurea, está desligado o microfone da senhora, Dona Áurea. Dona Áurea, o microfone está desligado. Passa o... Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Eu sou presidente da FESEMPRE e vou passar a palavra para Israel. Obrigado, Dona Áurea. Pessoal, boa noite. Para quem estiver assistindo agora, essa live que trata da PEC 14, para tirar todas as dúvidas, ela vai estar sendo gravada e disponibilizada nas nossas redes sociais. Então, boa noite para quem está vendo agora, boa tarde para quem for ver à tarde, bom dia para quem for ver de manhã. Gente, a PEC 14, que é importante para toda a categoria de ACE e de ACS no Brasil inteiro, ela gerou muitas dúvidas. E o objetivo dessa live aqui, com a participação dos advogados da FESEMPRE, a Federação Interestadual de Servidores Municipais e Estaduais, com a participação da Federação dos ACE e dos ACS de Minas Gerais e do CINDBEL, é para tentar tirar as dúvidas que nós recebemos de servidores ACE e ACS de Minas, da Bahia, do Espírito Santo, de Tocantins, de Goiás. Então, essa é a tentativa que nós vamos fazer. Está participando aqui as dirigentes da Federação dos ACE e dos ACS de Minas Gerais e também diretoras da FESEMPRE, Lucimar e Andresa. Vão participar aqui também na discussão de tirar as dúvidas o doutor Joaquim, da FESEMPRE, a doutora Kathleen, da Federação de ACE e ACS de Minas, o doutor Leandro e o doutor Fernando, pelo CINDBEL. Então, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para a nossa colega ACS Andresa. Olá, boa noite a todos que estão aí com a gente nessa live de hoje, os colegas que estão assistindo.
É um prazer enorme estar aqui hoje, né, gente? Eu sou Andressa Conrad, eu sou a CS desde 98. Eu entrei logo no início, né, quando era Pax, a gente ainda era Pax, e cada vitória que a gente tem hoje, sendo ela pequena ou grande, é um momento de comemoração e de agradecimento, porque a gente entrou achando que se tornaria apenas mais um programa politiqueiro, e a gente conseguiu, assim, tirar milhares de crianças do índice de mortalidade infantil, e somos uma categoria praticamente jovem dentro do SUS. Então, eu também sou da coordenação do Sindibel, diretora da Facsas e da FESEMP. E espero que essa live aqui hoje a gente possa estar esclarecendo vocês bastante das dúvidas que tem aí, né? Porque esse avanço da PEC 14 foi maravilhoso para a nossa categoria e a gente tem que comemorar sempre e também tentar tirar o máximo das dúvidas que a gente souber aqui. O que a gente não conseguir, depois a gente vai caminhando e com certeza dando respostas que vocês tanto querem e que eu também quero como ACS, né? Que é um passo muito importante aí para a gente, essa aposentadoria especial. Uma boa live para todos e uma boa noite. Uma saudação também, passar agora para a nossa colega Lucimar. Boa noite, ACS e ACS de Minas Gerais, Belo Horizonte, de todo o Brasil que estão podendo assistir a essa live agora. Primeiramente, né, gente, agradecer a todos nós pela presença, agradecer a Deus por todas as nossas conquistas, dizer que eu sou a CS Carreira, dizer que eu estou presidente da FACSAC, coordenador do Sindibel e dirigente da FESEMP. E é um orgulho estar aqui hoje representando essas três entidades que são maravilhosas, que lutam pelos nossos direitos e que sempre estão à frente das políticas necessárias para a nossa categoria e diversas categorias que tem aí mais, né? Dizer que a aprovação dessa PEC foi muito importante, que nós temos que ter o esclarecimento, que eu também, enquanto a CS, tenho muitas dúvidas, e é por isso que nós fizemos essa live conjunta hoje com o nosso corpo de advogados, para tentar esclarecer vocês aí da melhor forma possível. Desculpa pela internet, tá ruim, tô vendo, mas a gente segue aí o que a gente puder ajudar, a gente sempre tá junto, categoria forte, a união faz a força, aquilo que for para a ACE e a ACS, a gente sempre tá junto. Ok, Lucimar, obrigado. Pessoal, não sei se... Bruno, eu vou passar para você. Pessoal, nós estamos aqui com a visita aqui nessa live do doutor Bruno Pedralva, que acompanha os ACE e ACS aqui em Belo Horizonte, está tendo a oportunidade aí de também estar conversando com a ACE e ACS no estado inteiro. Bruno, com você a saudação aí. Gente, boa noite a todas as pessoas presentes. Vocês me ouvem bem? Sim. Só parabenizar os meus companheiros aí do Sindibel, da Facsas e da FESEMP por essa live de hoje, porque eu acho que essa categoria, como disse bem a Andressa, a Lucimar, o Sael, essa categoria é uma categoria muito importante para o SUS, para a saúde da população, né? Mas vocês já estão cansados também de tapinha nas costas, porque isso não enche barriga, né? Não muda a vida de ninguém. Então, ter direitos conquistados é muito importante. A PEC 14, além da questão da aposentadoria, tem algo muito importante, gente, que é a luta contra a precarização dos vínculos, para a gente não ter mais essas contratações temporárias, né? Que é algo muito importante. Eu estou rodando todo o estado de Minas Gerais, né? A partir das experiências de luta aí do Sindibel, junto com a Facsas, e é impressionante o tanto de gente que tem por aí, a CS, a CE, que ainda é contratado temporariamente. Assim como tem a CSSE, gente, que não recebe nem insalubridade, algo que já está na Constituição Federal. Sem contar na luta tão necessária para que o piso realmente seja piso e não teto, né? Aqui em Belo Horizonte, com muita luta nesse nosso sindicato,
né, e a nossa atuação junto com o sindicato lá na Câmara, gente, dizer para vocês que nós estamos com uma carreira hoje, está longe de ser tudo que a gente quer e merece, mas eu vou dizer para vocês que está bem melhor do que antes. Agora o piso está no nível 1 da carreira, tem 15 níveis, quem faz faculdade ganha 10% a mais, enfim, né, uma diferença de 3% entre cada níveis, né, agora vai passar a ser com essa conquista desse ano, enfim. Então, acho que tem uma série de questões importantes que a gente precisa conquistar ainda em Belo Horizonte, mas conquistar junto com vocês em todo o estado de Minas Gerais. Né, o nosso mandato aqui é uma ferramenta de luta dos ACS aqui, né, na nossa Câmara Municipal, e a gente quer fazer isso também em todo o estado de Minas Gerais. A gente conta com cada um e cada uma que está aqui, para a gente continuar firme, lutando por Belo Horizonte, pelos ACS, mas também para todo o interior de Minas, para garantir que essa PEC 14 vire uma realidade, aposentadoria especial e vínculos estáveis. Finalizo só dizendo o seguinte, Israel, o Rogério Corrêa me disse que vai entrar daqui a pouco também. Nós estamos numa luta, né, para que a PEC 14 ela seja promulgada, ela já foi aprovada, mas ela ainda não foi promulgada, e também para que não haja contestação no Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, ela é uma mudança na Constituição já. Então, nós estamos articulando, inclusive, para que o governo federal, o governo Lula, né, os seus ministros, eles não intervenham nessa questão, já que foi uma decisão lá do Congresso Nacional, e a gente consiga, pelo contrário, o apoio do governo federal para garantir a aposentadoria especial para todos vocês. Quem luta, conquista, a união faz a força. Viva os ACS e ACS. Valeu, Bruno. Pessoal, Bruno é um companheiro nosso aqui em Belo Horizonte que está sempre nos ajudando nessa luta. Em Brasília também temos vários parlamentares, senadores, deputados, entre eles o Rogério Corrêa, que também é uma referência nessas batalhas para melhorar a carreira de ACE e ACS no país inteiro. Gente, nós dividimos aqui para ficar mais fácil, com os 4 advogados, cada um vai tratar de um tema sobre a PEC. Então, nós teremos inicialmente a doutora Kathleen, que vai falar sobre as regras gerais e regras de transição dos aposentados, do RPPS e do regime próprio. Depois nós vamos ter o doutor Joaquim, que vai tratar da aposentadoria especial. Teremos em seguida o doutor Fernando, que vai explicar sobre a paridade e o cálculo dos benefícios. Após, teremos o doutor Leandro, que vai falar sobre a regularização dos vínculos e revisão das aposentadorias. E, no final, nós temos algumas perguntas que nós recebemos, que, se já não tiverem sido respondidas pelos advogados, nós estaremos passando para eles. E no chat também, quem tiver alguma dúvida ao longo da live, mande a pergunta, que se a gente não conseguir responder durante essa live agora, a gente encaminha as respostas posteriormente. Então, eu vou pedir agora a doutora Kathleen para poder tirar as nossas dúvidas sobre as regras gerais e regras de transição da aposentadoria. Doutora Kathleen. Boa noite a todos, boa noite a todos os meus colegas aqui presentes, boa noite a todos os ACS e ACE que me assistem aqui. Bom, pessoal, é uma satisfação estar aqui para conversarmos sobre um tema que interessa a todos os trabalhadores, né? A aposentadoria. Afinal, todos nós trabalhamos para que um dia possamos descansar com tranquilidade e aproveitar também, né, a nossa vida, né? Não só de trabalho vivemos e temos que planejar a nossa aposentadoria. Muitas pessoas, né, trabalham décadas... Ai, gente, eu tô com uma luz aqui meio improvisada, porque a câmera tá meio ruim, mas tá caindo. Enfim, muitas pessoas trabalham, né, durante décadas sem conhecer as regras previdenciárias e acabam descobrindo somente quando estão próximas de se aposentar, né? Então, o objetivo de hoje é justamente esclarecer essas regras para que nós podemos planejar os nossos futuros, né? Inclusive vocês, da categoria. Então, primeiro, qual que seria a diferença entre o RPPS e o RGPS? Existem 2 regimes previdenciários no Brasil que são esses. O primeiro é o regime geral de previdência social, que é o RGPS, e ele é administrado pelo INSS, né? Neles estão todos os trabalhadores da iniciativa privada, empregados públicos, seletistas, inclusive diversos ACS e ACE contratados pelos regimes da CLT, né? Então, quem contribui para o INSS está vinculado ao regime RGPS, né? Por outro lado, nós temos outro regime também da Previdência, que é o RPPS,
RPPS, que significa Regime Próprio de Previdência Social, né? E ele é destinado aos servidores públicos que efetivos, né, que ocupam um cargo estatutário. Então, em regra, basicamente, em resumo, seria que cada estado ou município pode possuir seu próprio regime previdenciário. Então, assim, muitos ACS e ACE concursados são vinculados, né, ao regime próprio do município, né? Então, basicamente, CLT, RGPS, servidor estatutário, RPPS. Mas é preciso tomar um pouco de atenção também, porque mesmo pertencendo a regimes diferentes, ambos sofreram profundas alterações após a reforma da Previdência, né, em 2019. Então, o que mudou, né, com a reforma da Previdência? Até 2019, existiam diversas formas de aposentadoria, só que a emenda constitucional que veio com a reforma em 2019 modificou bastante, praticamente todas, né? Então, a principal mudança foi a criação de idade mínima. Antes, em muitos casos, bastava completar o tempo de contribuição. Hoje, isso já não existe mais, né? Então, o que hoje são os requisitos atuais? Para quem está no regime de RGPS, que é o do INSS, a regra geral é mulher, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Homem, 65 anos de idade, 20 anos de contribuição para quem ingressou após a reforma. Em algumas situações, a gente também permanece em 15 anos para os segurados anteriores à reforma, né? E, por outro lado, nós temos quem está no RPPS, que cada ente federativo pode possuir suas regras próprias após a emenda aí de 2019. Mas, como regra geral, mulher 62 anos e homem 65 anos. Além disso, né, normalmente exige-se, né, pode ser variável, mas normalmente exige-se 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que ocorrerá a aposentadoria. Essas exigências, elas são variáveis conforme a legislação do estado ou do próprio município, conforme a gente já entendeu sobre isso, mas é comumente encontrado na maioria das legislações. Então, por isso que eu queria trazer isso para vocês, né? E aí a gente tem as regras de transição, que a reforma percebeu que haviam trabalhadores próximos da aposentadoria e que seria injusto mudar tudo de uma hora para outra, né? Afinal, tem trabalhadores que já estavam quase lá se aposentando, então por isso que foram criadas as chamadas regras de transição. Elas funcionam praticamente como uma ponte, assim, vamos dizer, entre a regra antiga e a nova, né? E essas regras, né, elas são baseadas em sistemas de ponto, idade mínima, os pedágios, tem os pedágios de 50% e 100%, né? Então, cada trabalhador, ele deve verificar qual que é a regra mais vantajosa para cada caso, porque é bem variável, depende muito das peculiaridades do histórico mesmo de cada trabalhador, né? E por que isso é tão importante para a nossa categoria, né? Os ACS e o ACE, porque muitos profissionais acreditavam que possuíam direito automático à aposentadoria especial em razão da atividade, né? O que parece lógico que deveria ser um direito garantido, mas na verdade até então não era, né? Então, após a reforma de 2019, se tornou muito mais difícil. A Constituição, ela deixou de prever diretamente uma regra específica para a nossa categoria, fazendo com que a concessão do benefício, né, dependesse da regulamentação e de requisitos específicos, especialmente no regime do RPPS. Ai, meu Deus, caiu de novo. Justamente porque é variável de acordo com cada estado e município. Então, na prática, muitos ACS e ACE passaram a enfrentar dificuldades mesmo para ter esse direito. E aí, justamente por isso que vem a importância, né, da PEC 14. A proposta, ela busca criar uma proteção constitucional específica para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. O objetivo justamente é reconhecer que os riscos permanentes, né, da atividade desenvolvida em campo, que nós sabemos, vocês até mais do que nós, que estão ali no dia a dia, e estabelecer uma regra diferenciada da aposentadoria para a categoria. Então, ainda depende de uma conclusão, né, do processo legislativo para produzir os seus efeitos, mas de fato representa uma reivindicação histórica para a nossa categoria.
Basicamente é isso que eu tinha para explicar para vocês, e agora os meus colegas vão terminar de explicar e adentrar um pouco ao mérito para vocês entenderem o que seria essa regra especial, nessa aposentadoria especial. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, doutora Kathleen. Vamos passar agora para o doutor Joaquim. Doutor Joaquim vai falar sobre a aposentadoria especial. Doutor Joaquim? Boa noite, Israel. Boa noite, colegas. Boa noite à diretoria das entidades sindicais que promovem esse importante evento. Boa noite aos ACEs e ACS que nos assistem. Grande parte, a doutora Kathleen já pincelou, a gente fala no sentido de enfatizar as principais diferenças. É sabido que de 2016 para cá nós passamos por um processo de precarização das relações de trabalho e também da Seguridade Social, em que jogava para frente direitos até então concebidos e, a partir de 2019, criando ainda mais dificuldades. Uma delas é que até 2019 o tempo especial poderia ser convertido em tempo comum, juntando o tempo comum e o tempo especial para possibilitar a aposentadoria. Mas um detalhe é que a PEC 14 goza de razão de ser efetivamente comemorada, que é uma das poucas boas notícias que a relação da Seguridade Social tem conquistado ou conquistou ao longo desse tempo, principalmente desde 2019. Porque até a PEC 14, nós e os ACS e ACEs estavam sujeitos à sua condição de trabalho, de exercício de trabalho insalubre. Iria disputar nas relações de trabalho igualmente com aquelas pessoas que trabalhavam com limpezas, com produtos químicos e também os periculosos, como o elétrico, os armamentos. Então, tinha ali que haver uma perícia para o enquadramento. E essas perícias muito vinham em prejuízo dos trabalhadores, dos servidores, porque está sujeito a várias nuances do local, ao entendimento do perito judicial designado, e que só era possível alcançar alguma coisa, algum direito, quando levado ao Poder Judiciário. E o senso comum fala muito, cada cabeça uma sentença. Ainda assim, haviam juízes que não entendiam as 8, 10 horas de sol na cabeça, o contato com enfermidades, com agentes nocivos, como condição da aposentadoria especial. Juntando-se a isto, e dentro da premissa de que cada cabeça uma sentença, existiam várias jurisprudências de uma forma em que reconhecia o direito à aposentadoria especial dos ACEs e ACS, e, em mesma monta, também existiam aqueles que não reconheciam, dizia que o trabalho era de relação normal, de convivência em sociedade, e que, assim, não era alcançado o direito. E também muitos municípios, e como a gente ainda vê hoje, muitos municípios estão com contratos temporários, com a admissão desses trabalhadores, desses servidores, sem o devido procedimento legal do concurso público, fragilizando a força desses
trabalhadores. Então, muitos municípios ou regulamentava de maneira equivocada ou não tinha nada lá falando a respeito da condição especial dos servidores ACEs e ACS. No regime próprio de Previdência Social, e isso nós vamos enfrentar daqui a pouco, quase nunca havia a inserção de regramentos que possibilitasse o reconhecimento da condição de trabalho especial. Então, a PEC 14, ela vem trazer uma solução para isso. Ela deixa de exigir uma comprovação efetiva da exposição, sendo presumível que o agente de endemias e o agente comunitário de saúde, pelo simples fato de estar em contato com os ambientes hostis, de grande temperatura, de sol na moleira, de contato, muitas vezes, com as pessoas com alguma moléstia, e até mesmo os trabalhos que eram executados, ou que são executados, dentro das unidades básicas de saúde, ela deixa, então, com a PEC 14, de ser exigida a comprovação, portanto, presumível. E a presunção deste grau de nocividade à saúde dos servidores, ela é um dos eixos principais constantes da PEC 14. Então, tirando das mãos de juízes o seu julgamento, o seu juiz. E já, então, com a PEC 14, firma-se um direito constitucional da aposentadoria especial, fixando aí como tempo necessário de 25 anos de contribuição na atividade específica. Então, ela trata, dentre as aposentadorias especiais, uma mais especial ainda, dizendo que basta a comprovação do tempo de contribuição em efetivo exercício da função pública, ela goza do direito. Então, nós temos aí a necessidade da comprovação do efetivo exercício, portanto, não dá para se converter um serviço de faxina que trabalha com produtos químicos e biológicos com o trabalho exercido, com a atividade exercida pelo servidor. Trata o servidor de maneira especificamente especial. Os principais pontos que devemos aqui trazer em relevo é que essa diferenciação, então, das aposentadorias especiais, criando um nicho específico que facilita muito a mobilização para se fazer cumprir esse direito. E tanto para o regime geral de previdência, o RGPS, como o RPPS, regime próprio de previdência que são aplicados às administrações e, via de regra, servidores estatutários devidamente concursados. Então, nós estamos a afirmar que facilita em muito, torna-se objetivo para que esta conquista seja levada a efeito, para que essa conquista seja aplicada em benefício do servidor. E o que a PEC traz também de interessante é exatamente que no bojo dela
já traz as regras de transição, que vai ser aí para frente melhor trabalhado, o que evita a necessidade de lançar a PEC a uma regulamentação de como iria ser operacionalizada. E então, com isso, ficamos em uma situação de segurança jurídica muito mais eficaz, porque já está especificado e no bojo da Constituição da República Federativa do Brasil. De mesma sorte, traz o período para essa transição em que vai culminar a partir de 2040, com 60 anos para homens e 57 anos para mulheres. Até ali tem as faixas que se encerram em 2030, em que exige da mulher 50 anos e do homem 52 anos como idade mínima. 2035, 52 e 54, 2040, 54 e 56, e a partir de 41, 57 anos para mulher e 60 anos para homens. E sempre, mas sempre mesmo, 25 anos de contribuição e na efetiva atividade. Então, deve ser trabalhados como a CE e a CS. E a lei, ela não diz que é no serviço público concursado. Pode ser na prestação deste serviço público, dessa função pública, mediante os contratos. E, a partir de agora, a partir da promulgação, já estabelece também um prazo para a adequação da situação dos agentes públicos, ou seja, passou a considerar os ACEs e ACS como função de Estado, em que pode apenas alcançar este serviço aqueles que passarem pelo concurso público na forma do artigo 37. Até então, é aceito a emenda anterior vigente, as condições que ela exigia desde 2006. Então, definitivamente, agora obriga-se os municípios a regular a forma de ingresso. Tem regras de conversão, mas fica muito pontual para a gente tratar aqui. Perguntado se quando entra em vigor, por se tratar de uma emenda constitucional, ela entra em vigor na data de sua promulgação pelo Congresso Nacional e independe da vontade do presidente da República. Então, o que se espera é que tão logo volte do recesso parlamentar, e esperamos que o período eleitoral não atrapalhe isto, passa a que seja promulgada e já passa a ser constituído efetivamente o direito da aposentadoria especial. Isso porque a norma constitucional ela tem eficácia imediata desde sua publicação, o que fica estabelecido o direito. Mas, todavia, a ausência de lei local, a ausência de lei municipal gera problemas práticos na concessão e no cálculo contábil do fundo previdenciário. Então, por aqui já sabemos que iniciar-se-á uma nova luta para que a legislação municipal seja adequada à PEC 14. São duas leis, basicamente, o Estatuto do Servidor e a Lei do Regime Próprio da Previdência. Elas deverão ser adequadas para que, por requerimento administrativo, possa ser concedido. Do contrário, nós estaremos sujeitos a iniciar uma briga
judicial para a implantação desse direito conseguido institucionalmente. E para se conseguir esses direitos, é claro que apenas é necessário os 25 anos de contribuição em efetiva atividade, repito, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa privada para fins de contrato. O serviço vai ser público, né? E aqui, para analogia ao melhor interesse do beneficiário, né? Então, o aposentado por idade, por exemplo, tem direito a pedir aposentadoria especial e optar por ela. Isto porque na aposentadoria por idade, ela vai alcançar, ela não terá a sua relação de cálculos. Então, vindo aqui, se já tiver alcançado os 25 anos, esses trabalhadores, estes servidores, poderão trabalhar para a conversão da aposentadoria para a aposentadoria especial, de forma que ele venha a gozar dos incrementos da paridade, principalmente. Advirto, essa situação, ela fatalmente vai nos levar a demandas judiciais. A perguntas específicas fica um tanto difícil para a gente falar. Então, vou concluir aqui a nossa fala a partir de agora, apenas enfatizando que, alcançando os 25 anos de contribuição específica com a CE e a ACS, ela passa a ter direito à aposentadoria especial. Mas regras gerais ainda continuarão sendo aplicadas para a concessão da aposentadoria. Por exemplo, não se fala em desaposentação para aposentar de novo. Então, isto é algo que nós não teremos condição de alcançar, porque recentemente foi destituída esta possibilidade. E, nesse sentido, quem aposentar pelo regime previsto nesta PEC terá que desligar da atividade especial, porque é uma dessas regras máxima. Quem aposenta pelo regime especial não pode continuar a trabalhar naquela condição especial pela qual ela foi aposentada. São muitos detalhezinhos que depois, creio, teremos condição de trazer respostas mais específicas. Então, basicamente, é isto para o alcance à aposentadoria especial, e agradeço pela paciência até agora. Ok, doutor Joaquim, muito obrigado. Pessoal, nós vamos passar agora para o doutor Fernando, que vai dar uma linha geral aí sobre outros avanços importantes nessa PEC, né? A integralidade, a paridade e o cálculo do benefício. Doutor Fernando, por favor. Boa noite, cumprimento os dirigentes presentes, os colegas advogados e a todos os ACS e ACS. Essa questão muito importante dessa alteração da PEC é a previsão da integralidade e da paridade. A regra da paridade e integralidade do servidor público, ela foi extinta e só é prevista para os servidores que foram admitidos até 31 de dezembro de 2003. Todos os servidores públicos que foram admitidos após essa data não possuem mais essa regra de paridade e integralidade. Agora, com a PEC, a gente trouxe de volta para os ACS e ACS a possibilidade dessa integralidade e paridade. A previsão, ela tem uma diferenciação que é importante, tá? Para os ACS e ACE vinculados ao regime próprio de previdência social, ou seja, ao RPPS,
A parte da PEC, ela prevê claramente a integralidade e a paridade. O que seria a integralidade? Os proventos de aposentadoria, eles vão corresponder à última remuneração do servidor. Já a paridade é a garantia que esses proventos eles vão ser reajustados com os mesmos reajustes de quem está na ativa e eventuais benefícios dados para esses servidores da ativa também vão ser concedidos a esses servidores do RPPS. Nesse ponto, ela deixa muito claro. Então, qual que é a regra para quem está no RPPS? Vai aposentar e ter a última remuneração do cargo. E aí, é importante pontuar, a última remuneração está previsto aqui que vai ser o vencimento, as vantagens pecuniárias permanentes do cargo estabelecidas em lei e os acréscimos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes. Eu vou falar um pouco mais o que vai ser isso mais para frente. Eu só vou agora diferenciar a situação de quem é vinculado ao RGPS. O Regime Geral de Previdência Social, como já foi explicado anteriormente, é o regime do INSS, gerido pelo INSS. Como é que ficou a situação dos empregados públicos, né, que são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social? De acordo com a PEC, eles vão ter um benefício extraordinário que vai ser concedido para suprir a diferença entre o benefício que vai ser concedido pelo INSS. Como é que vai funcionar? O INSS vai fazer o cálculo da aposentadoria, né, normal, com a média feito normalmente, e a União vai arcar com a diferença entre o valor que este servidor, que este empregado público recebia na ativa e o benefício do INSS. Então, quando eu li aqui o que estaria incluído, que eu vi que é uma dúvida muito grande, né, dos servidores e dos empregados públicos, o que estaria incluído? Principalmente, gente, o vencimento, obviamente, as progressões, no caso específico aqui de Belo Horizonte, né, a gente tem um plano de carreira, essas progressões, obviamente, estão incluídas, os quinquênios também estão incluídos, e outras vantagens que existirem de caráter individual em lei. No caso específico aqui de Belo Horizonte, principalmente, seria o quinquênio e o vencimento com o nível que a pessoa, o empregado público, conseguiu ali no plano de carreira. E aí, como é que funcionaria? Ele vai aposentar com as regras que já foram ditas anteriormente, ele vai ter esse benefício concedido pelo INSS, calculado normalmente pela média, e a União vai pagar para ele um benefício extraordinário que vai fazer a diferença entre esses dois benefícios. Porque o grande problema que a gente vê hoje na aposentadoria, né, das ACS, dos ACS, é que o valor fica muito baixo. Vocês vão lembrar aqui, no caso específico de Belo Horizonte, a gente tem uma experiência que os ACS chegaram a ganhar valores inferiores ao salário mínimo. Então, tinha que ter uma complementação, inclusive, para chegar ao salário mínimo. Quando você aposenta pelo INSS, esse cálculo, apesar da remuneração ter melhorado consideravelmente, né, com o piso, com todas essas melhorias, quando você faz um cálculo pela média, isso puxa o benefício para baixo. Então, essa alteração que foi feita agora, ela trouxe um ganho extraordinário para o regime próprio, que vai ter esta paridade e integralidade, e para o aposentado do regime geral, que ele vai ter um benefício extraordinário que vai trazer essa paridade e integralidade. Então, tem uma diferenciação que tem que ficar bem clara, tá? Mas o efeito prático, ele é o mesmo. Tanto o servidor do regime próprio quanto do RPPS, eles vão ter garantidos esta remuneração que ele tinha em atividade. E, toda vez que for reajustado, o piso reajustou, eu vi um questionamento no sentido, o piso vai ser reajustado para 3 salários mínimos. Isso vai ser garantido tanto para quem está no RGPS, que aí vai ser reajustado pelo próprio fundo, quanto para quem está
no regime geral de previdência, que aí terá a adequação desse benefício extraordinário que é pago pela União. Como que vai se dar esse pagamento? Obviamente que a gente agora, com a promulgação, vai ter que acompanhar essa parte da União, como é que ela vai se organizar. Como foi dito pelo doutor Joaquim também, em relação aos regimes próprios, né, a gente vai ter que ver como que os municípios vão se adequar nas legislações municipais. Mas uma coisa é importante, se está previsto na Constituição Federal, isso vai ter que ser garantido para todos os ACS e ACE. E aí me pediram para dar um exemplo, por exemplo, de cálculo. É muito simples. O servidor e o empregado público, ele vai pegar seu contra-cheque, ele vai olhar lá, o que tem? Eu tenho vencimento, meu vencimento ali está no nível 7. Eu tenho quinquênio também. Esse é o valor que eu vou ter quando aposentar. No caso do RGPS, vai ter que vir esse valor expresso lá no contra-cheque. No caso de quem vai aposentar pelo INSS, o regime geral, isso vai vir de sua aposentadoria normal, a do INSS, calculado pela média, mais esse benefício extraordinário que vai ter que representar essa diferença. Então, tem uma diferença entre esses dois regimes, mas o efeito prático, o valor financeiro, ele é idêntico. Então, é isso que o servidor vai ter que observar. Agora, é óbvio que a gente tem que ver com a promulgação como é que isso vai se dar no âmbito da União e no âmbito dos municípios. Um outro ponto que foi perguntado, né? Eu vou ter integralidade? Sim, então é isso, gente, é integral e com paridade. Tá? Nós estamos acompanhando, esperando essa breve promulgação e acompanhando também como que a União vai regulamentar isso para que seja garantido na forma que está expresso na Constituição. Tá? Eu acredito que sejam esses, né, os esclarecimentos mais importantes. Vamos ver depois os questionamentos, a gente traz alguns outros esclarecimentos. Tá? Agradeço a oportunidade e estou à disposição para tirar outras dúvidas lá no sindicato. Obrigado, doutor Fernando. Antes de passar para o doutor Leandro vai falar aí sobre a regularização dos vínculos e revisão de aposentadoria. Me parece que o Rogério Correia, ele entrou aí na sala. Confirma para mim, Isa. Como também Isa. Isso mesmo, Israel. Obrigado. O Rogério já está com a gente, tá? Vou passar para o Rogério aí para ele dar uma saudação aí, que é um companheiro nosso em Brasília que tem lutado muito por essa carreira. Rogério. Oi, Israel, tá bom? Desculpa aí, eu estou numa reunião aqui com a Marília Campos, nossa candidata, pré-candidata, né, ao Senado, e Mário Campos. Mas eu quero agradecer o convite, Israel, de estar aqui com vocês e também agradecer o convite do Pedralva. Não sei se o Pedralva está aí, não estou conseguindo vê-los, tá? Mas vocês me escutam aí? Sim? Escutamos sim, Sim, Rogério. Então, eu quero mais rapidamente fazer um compromisso com vocês em torno da questão da PEC 14 de 2021, que estabelece, né, vocês sabem bem, o direito à aposentadoria diferenciada dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Essa proposta prevê que a União terá que fornecer, né, os recursos ao Fundo também de Previdência, que trata o artigo 250, para compensar o aumento de despesa decorrente das aposentadorias. Então, essa aposentadoria especial, 57 anos de idade mulher e 60 anos de idade se homem para o agente comunitário de saúde. E o agente de combate à endemia, o mínimo de 25 anos de tempo de contribuição. Então, essa atuação obrigatória e permanente de agentes comunitários às endemias, e fica vedada a contratação, isso é importante, de agentes de saúde que sejam terceirizados, exceto em estado de emergência. Então, eu quero, em primeiro lugar, colocar
o compromisso com vocês em relação a isso. Nós conseguimos aprovar na Câmara de Deputados e estamos agora fazendo um serviço também para que isso tenha a sanção depois, além da PEC, né, de ser promulgada a PEC, ela possa também não ter objeção dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o risco que nós temos. Então, esse procedimento a gente tem acompanhado lá com muito carinho, tenho visto dentro da Câmara, quero deixar aqui com vocês esse compromisso importante com a turma, tá? Eu vou continuar aqui ainda escutando alguns de vocês, vendo as dúvidas que tem, e se precisar, volto a falar depois com vocês, tá bom? Mas muito obrigado aí pela oportunidade de estar junto. Obrigado, Rogério. É importante a gente estar com essa articulação aí para não ter questionamento do Supremo. Eu vou passar agora para o doutor Leandro para entrar aí nos pontos aí da regularização dos vínculos e revisão das aposentadorias. Leandro. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Boa noite aos organizadores aqui dessa live. É uma live, eu acho, muito importante para tratar de um assunto de extrema importância e de uma conquista histórica da categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. E eu que sou advogado lá no Sindibel, sei muito bem que tanto o Sindibel, a FESEMPRE, a FACSE, as demais entidades representativas acompanharam de perto a aprovação dessa PEC, e inclusive evitaram todos os esforços para que ela fosse aprovada. E como aqui já me antecederam as falas, a PEC trouxe diversos direitos, né, para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Mas mais do que assegurar esses direitos, né, a PEC também ela visa a desprecarização dos vínculos que muitas prefeituras ainda mantêm em relação aos agentes comunitários e aos agentes de combate a endemias. Porque, mesmo aprovando a aposentadoria especial, se esse agente ele tem um vínculo precário, ele pode correr um risco de não ser beneficiado, né, pela PEC, pelos efeitos da PEC. Então, a regularização desses agentes é tão importante quanto a concessão da aposentadoria especial. Nós sabemos que muitas prefeituras lançam mão de contratos temporários, lançam mão de contratos administrativos que vão se renovando, né, indefinidamente, mas não efetivam esses agentes comunitários. A emenda constitucional 51, aquela lá de 2006, gente, ela já previa que a contratação no âmbito do município, estado, distrito federal, ela deveria ser direta com a administração. Só que muitos municípios ainda, não é o caso aqui de Belo Horizonte, porque hoje os agentes são contratados como empregados públicos no vínculo seletista, mas muitas prefeituras ainda contratam os agentes através de vínculos precários, o que não traz nenhum tipo de segurança, né? Seja do ponto de vista da garantia, vamos dizer assim, do próprio emprego, da própria atividade, ou até mesmo de garantia de direitos que esses agentes possam reivindicar perante a administração pública. Então, a PEC, ela alça os agentes a uma condição de uma categoria essencial ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, e, a partir disso, ela reforça aquilo que a Emenda Constitucional 51 já dizia, que é vedada a contratação temporária, a contratação precária dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. E essa regularização para aqueles municípios que ainda têm essa situação ocorrendo, ela deve se dar por meio de processo seletivo simplificado, que é o mesmo processo seletivo que ocorreu lá em 2006, quando os agentes de combate a endemias, que muitos deles prestavam serviços para empresas terceirizadas, foram efetivados pela administração direta em diversos municípios do país. Então, esses municípios que ainda vêm descumprindo a legislação, eles terão, a partir da promulgação da PEC, de regularizar o vínculo de trabalho desses agentes. E esse processo seletivo, ele vai assegurar o ingresso dos agentes no serviço público, e a PEC ainda prevê que deve ser
estabelecido o mesmo regime jurídico praticado para os demais servidores. É importante aqui frisar nesse ponto que a PEC ela traz que eles devem ser efetivados no mesmo regime jurídico dos demais servidores, porém, no artigo 198 da Constituição, nós ainda temos lá o parágrafo 5º, que fala que a lei, né, uma lei, irá regulamentar essa forma de contratação. E a lei que regulamenta essa forma de contratação dos agentes é a Lei 11.350, também de 2006. E nessa lei, ela estabelece, no seu artigo 8º, que os agentes devem ser contratados pelo regime seletista, na condição de empregado público, mas contratado diretamente pela administração direta, salvo se o município quiser adotar um regime diferenciado. Então, a regularização desses agentes, no meu entendimento, a partir da leitura do texto da PEC, com as demais legislações existentes sobre o tema, é que essa regularização poderá ser através do regime tanto estatutário ou do regime seletista enquanto empregado público. De toda forma, ela extirpa da administração pública o formato de contratação precária através de contratos administrativos. Então, para se fazer esse processo, é necessário que se tenha a seleção pública. E aí também traz uma saída, porque quando se remete ao mesmo procedimento utilizado lá em 2006, com base na Emenda Constitucional 51, os municípios aonde tiverem dificuldade, eles podem atestar a existência desse processo seletivo, através da criação de uma comissão certificadora desse processo seletivo, fazendo a regularização dos agentes. E essa regularização também é importante para que os próprios municípios possam receber, inclusive, os recursos, né, provenientes daquelas verbas destinadas ao custeio, tanto da remuneração quanto das políticas voltadas à assistência promovidas pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O prazo que os municípios terão para poder cumprir essa regularização é até 2028. Então, é um prazo, aparentemente, a gente olhando, parece ser um prazo longo, mas como nós estamos em 2026, a partir da promulgação, os municípios terão até 2028 para promover toda essa regularização desses agentes com a contratação direta pela administração pública. Então, isso é um salto importante de valorização da categoria para desprecarizar esses vínculos de trabalho hoje existentes na forma de contrato administrativo ou em outras formas que são praticadas irregularmente pelas prefeituras aí pelo país. Uma outra questão que a PEC traz, que é muito importante, é no artigo 9, porque, além de todos os direitos que asseguraram, da paridade, integralidade, redução da idade para se aposentar, reconhecimento da aposentadoria com 25 anos, a PEC também ela traz um benefício para aqueles servidores que já se aposentaram pelas regras anteriores, que inclusive eram menos benéficas. Ele traz um artigo que esses servidores, lá no artigo 9, poderão pedir, né, a revisão de seus benefícios. Aqueles servidores que forem estatutários poderão solicitar a revisão dos seus benefícios perante as prefeituras para assegurar o pagamento conforme a integralidade e a paridade, aqui já explicada nessa live, quer dizer, o pagamento com base na última remuneração. Então, havendo um recálculo, vamos dizer assim, desse benefício, no sentido de majorá-lo, de melhorar essa remuneração, essa aposentadoria. E para aqueles servidores também que são do regime geral, o regime geral de previdência, o INSS, esses servidores também poderão pedir essa mesma revisão. Poderão pedir a revisão para que seja assegurados a eles o pagamento dessa parcela extraordinária, de modo a assegurar a integralidade e a paridade com os demais servidores da ativa. Então, quer dizer, esses servidores que já se aposentaram poderão, a partir da promulgação da PEC, solicitar a revisão de seus benefícios.
E aí é importante ainda dizer que essa revisão ela deve se dar em âmbito administrativo, em âmbito local, né? Quem é do INSS vai solicitar essa revisão perante o INSS, ou do Regime Geral de Previdência Social, e quem é do regime próprio vai solicitar essa revisão dentro do regime próprio. É importante aqui fazer também essa parte aqui do texto, porque o texto ele assegura o pagamento, gente, a partir da promulgação da PEC. E ele tem uma linha de corte também. Os servidores que serão beneficiados serão aqueles que se aposentaram, né, até a promulgação da PEC. Então, todos aqueles que se aposentaram até a promulgação da PEC pode pedir a revisão. Porém, a PEC, em seu texto, nesse artigo 9, não garante os pagamentos retroativos, apenas a revisão desses benefícios, de modo a assegurar a integralidade e a paridade com os demais servidores da ativa. Então, do ponto de vista da revisão, os servidores aposentados também, a PEC também fará justiça em relação a eles, de modo a garantir, né, esses benefícios que foram assegurados agora com a aprovação da PEC 14. Então, no ponto que eu tinha aqui a esclarecer para vocês, são esses dois pontos, e lá no sindicato, aqueles que nos procurarem da categoria, estaremos à disposição para esclarecer maiores dúvidas, e aí os servidores também me colocam à disposição, os servidores que nos assistem, que mesmo sendo de outros municípios, sendo de outros estados, que também tem alguma dúvida, e a gente puder contribuir através, seja da FESEMPRE, seja da FAC-CE, também nos colocamos aí à disposição. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Leandro. Pessoal, essa live, como eu disse no início, ela foi gravada, vai estar disponibilizada no Instagram, no YouTube, no Facebook, nas redes sociais do Sindibel, da FESEMPRE e da FACSAS. Nós recebemos, antes da live, 52 perguntas. E durante a live também tivemos outras que foram feitas através do chat. Como nós já temos mais de uma hora, a ideia nossa seria não responder aqui agora, porque senão ficaria muito demorado, mas nós vamos pegar todo esse compilado das dúvidas, das perguntas, faremos as respostas através dos advogados e iremos disponibilizar nas nossas redes sociais do Sindibel, da FACSAS e da FESEMPRE. Então, eu queria aqui agradecer a todos que ajudaram nessa construção, ao doutor Leandro, à doutora Kathleen, ao doutor Fernando, ao doutor Joaquim, agradecer aqui a participação da Andresa, da Lucimar, da dona Áurea, a saudação aqui do Bruno Pedralba, do Rogério Correia, e agradecer principalmente a nossa comunicação, a Isa, a Isabela e o Hugo, que ajudaram a fazer o espelhamento dessa live para todas as entidades. Uma boa noite a todas e a todos, e continuaremos monitorando. Nesse momento, eu sei que uma dúvida que tem geral essa PEC, ela vai ser questionada? Não sabemos se vai ser ou não. Esperamos que não. Mas, nesse momento, o importante é tirar as dúvidas. A cada dia tem a sua luta. Então, neste momento, o nosso objetivo é tirar as dúvidas da PEC. Assim que passar o recesso, o Senado deve promulgar, né? E aí vamos aí implementar essas mudanças que são muito importantes para a categoria de ACS e de ACE. Um abraço a todas e a todos, e estamos juntos. Eu quero falar. Sim, dona Áurea, por favor. Olha, vocês estão de parabéns, a live foi muito bem coordenada, muito bem explicada, mas eu tenho a impressão que com a promulgação dessa PEC 14, vai haver muita polêmica, assim, principalmente nas prefeituras do interior, que eles estão lá cheios de confusão, de contratação ilegal. Então, vai ser muito... vai precisar demais
do serviço jurídico dos sindicatos, e o pessoal vai ter que recorrer, sim, porque não vai ser fácil adquirir esses direitos assim fácil, não, viu? Porque vai ter muito penduricalho, vai ter muita término de contratação, então vai dar a gente um trabalho bem, bem significativo. Muito obrigada a todos, viu? Tranquilo, dona Áurea, mas essa categoria, dona Áurea, é uma categoria de muita luta. Eu acho que talvez entre os servidores do Brasil inteiro, é a única que conseguiu alterar a Constituição através de PEC. Se não me engano, teve mais de 3 alterações da Constituição. Então, nós vamos para o enfrentamento se for necessário, mas eu acho que a gente vai ter um avanço real. Pessoal, então, um abraço a todos. Ô, Israel, eu posso dar uma última palavra também, que eu quase que fiquei aqui meio que cheia de problemas. A internet melhorou agora, pode falar. Não melhorou agora, não sei nem se vai dar certo. Tá dando para ouvir? Sim. Certinho, Lu, pode falar. Então, gente, é o seguinte, eu praticamente não sei dizer como que foi, porque eu vou falar a verdade, eu perdi um pouco aí, né, mas eu tenho certeza que o pessoal esclareceu da melhor forma possível, e sim, nós estamos aí. Nós somos aí a categoria que está mudando a Constituição pela 4ª vez, e que Deus abençoe, que dê tudo certo, que a gente possa caminhar junto com todos sempre. E é isso. A Lucimar está emocionada, gente. É muita luta. Gente, mais alguém aí quer fazer uma fala aí de saudação final? Ou podemos encerrar? Eu, Israel. Sim, Andresa. Tá, só dar uma boa noite mesmo para todo mundo. A gente sabe que não é fácil, igual a Lu disse aí, a nossa categoria já está acostumada a lutar, sabe? Então, tem muita dúvida mesmo, tem, e a gente vai continuar esclarecendo, e espero que a gente vença mais uma vez essa batalha, tá? Boa noite, muito obrigada a participação de todos aí. É isso aí, gente. Continuamos a nossa luta. Um abraço a todas e a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.